Coragem! Coragem! Coragem. Edição especial Jararacas Podcast, edição especial Jararacas Podcast. Hoje, edição especial, Ricardo. Jararacas Podcast. Mas hoje sem basquete. Hoje, Bola oval. futebol americano. Edição especial. Já percebo aqui muitas mudanças aqui no nosso cenário deste programa que é cada vez mais dono de credibilidade e respeitabilidade. Muito. E estamos no nosso ápice. Eu esperava chegar nisso? Não. Depois de tantos comentários, tantos cortes, tantos desdobramentos, depois de tantas falas inacreditáveis que você foi capaz de proferir, só eu eu não acreditava nisso aqui. Também não acreditava. Não acreditava. Mas chegamos no nosso ápice. Um episódio especial. Icônico, eu diria. Icônico. Icônico. Você acreditava nisso? Acreditava. Eu acreditava. Não assim, tão precocemente chegar a esse ápice. Esperava o ápice um pouco mais demorado. Nós merecemos isso? É? Nós merecemos? Ah, sim, sem dúvida. Sim. Eu acho que aí estamos se juntando a um... Você é icônico também? Eu sou icônico. Esse episódio é patrocinado pelo Boticário. Malbec. Que é uma marca brasileira Malbec. icônica. Malbec. A linha de perfumaria masculina mais amada do Brasil. Malbec. Patrocinando o Jararacas Podcast. Para falar de bola oval. Futebol americano. Exatamente. Por isso é um episódio especial. Exatamente. E eu, repito, eu não compreendo como conseguimos chegar nesse ápice. Como conseguimos alcançar essa graça. Algo tão maravilhoso. Eu acho que eu mereço, não. Você muito menos. Ah, você acha Mas isso? eu acho que a gente não pode ficar discutindo muito e fazendo autocrítica aqui. Não. Senão pode acabar sendo cortado e editado um momento tão especial nosso. Exatamente. Então vamos só desfrutar o momento. Não vamos ficar nos questionando. Não. Senão a gente vai falar, não, gente, não faça isso. Exato. Vamos aproveitar, vamos curtir. Vamos curtir. Futebol americano. Bola oval. E tem mais gente que pode curtir, né? Você tem um recado pra lá de importante, de especial pra dar nesse episódio do Jararacas, da bola oval, do futebol americano. Malbec combina com você, porque você é um homem sedutor. Sim, eu uso muito. Se eu Fala falar aí, da fala coragem, como é que você chega eu no uso, ambiente. Eu uso a coragem pra atrair a minha intensidade. Você fala que eu sou, o galera é intenso. Eu sou intenso como um Malbec Icon. Você é convincente. Eu Você sou convincente. impressiona. Por isso. A cada episódio Muito você obrigado. seduz cada vez mais Muito e obrigado. demonstra uma nova faceta. E é com ele! Chega mais, meu ícone! Chega mais, meu ícone! É ele, o papai Malbec Icon, o cheiro impecável, arrebatador, que chega marcando touchdown e conquista todo homem fatal, que sabe que é icônico, como já diria o nosso amado Boticário. Que momento especial. Incrível. Eu só gosto daquele pastelzinho de vento. Que, sabe, em Minas Gerais, como é que chama? Preguiça. O pastel de vento é preguiça. Preguiça. Deu preguiça do Aqui cara em rechear São e o cara Paulo, vendeu. Exatamente, mas aqui em São Paulo ninguém fala assim. Não. Mas é muito gostoso também. Mas o quibe, olha o quibe! O quibe. Por quê? Futebol quibe. americano, Quibe. bola oval, New Orleans, Malbec, Boticário, Nova Orleans. Nova Orleans. Que Pelo é uma Boticário. cidade maravilhosa. Sim, Uma muito. cidade sedutora. Sim. Uma cidade que respira cultura. Uma noite maravilhosa. E eu fui, Ricardo. O senhor foi? Convocado Ah, tá. para ser o grande... Não, para Nova Orleans, sabe que eu ainda não conheço? Eu conheço também. Mas, apesar de ter elogiado muito agora, Sim. mas é porque eu leio muito. Sim, e isso é um vejo cara muito fotos, culto. imagens. Né? Sim. Eu fui convidado para ser o narrador de conquistas icônicas do Bote. E é justamente Nova Orleans, fevereiro, muita coisa grande acontecendo com o futebol americano, com coisas icônicas. É isso. É um programa que iniciou, de certa forma, enigmático, mas é um programa que a gente está aqui, não direi estupefato, mas estamos agradecidos por, depois de tantos episódios malditos, caóticos e malditos, finalmente um episódio sedutor que vai ampliar a nossa credibilidade, o nosso respeito. Sem dúvida. A minha mãe vai começar a assistir esse programa. Exatamente. Ou Por vai causa voltar do a assistir, porque ela tinha Boticário e do cancelado, né? Ela tinha parado, ela vai voltar a assistir Que é mais- por conta desse Malbec. Exatamente. E olha,
Temos um convidado especial hoje, Temos. basquete. Olha, eu que defendo tanto basquete, hoje não vou falar de basquete. Impressionante. Hoje é futebol americano. Você poderia apresentar o nosso convidado Eu vou especial nesse episódio apresentar, especial aqui do que é Jararacas? um cara de muita relevância no futebol americano aqui no Brasil. A gente tem o esporte crescendo ano a ano. Tivemos um jogo pela primeira vez em solo brasileiro. Filadélfia me seduziu. Porque eu não Filadélfia sou- e Green Bay. Exatamente. Eu não sou Filadélfia no futebol americano, eu sou Las Vegas. Filadélfia, lembra do Filadélfio? Filadelfo, um personagem. O personagem, o velhinho. Velhinho. Né? Que da Praça é Nossa. Exato. A personagem da Edna Velho. Edna Um pouco Velhota. tarado o Filadelfo, mas enfim. Não. A Edna Velhota, Ah. que ficava tentando seduzir o Filadélfio. Ah, é verdade. E o Filadélfio, ele rejeitava, recusava todas as investidas Toda da a Edna. sedução. Da Edna. Né? Que Mas o que faltou ao Filadelfo? A Edna teve relacionamento com ex-jogadores de futebol. Exatamente. Mas talvez nesse episódio. Não, melhor seja não, a gente se bom conter um A pouco, gente né? aprofundar isso. né? você tá falando de relacionamento, a gente tá para chamar o nosso convidado, mas eu acho que faltou ao Filadelfo algo para seduzir de fato. Malbec. Icon. 20 anos de Malbec. E Filadélfia- é por isso que estamos aqui falando de bola laranja. De bola laranja, Ah, não. que bola Estamos laranja! aqui falando de Para bola com oval. isso. Vamos chamar, sem mais delongas, Paulo Paulo Rogério Damaro. Damaro. Paulo Mancha com palmas e assovios. Mancha, por favor, Por favor, venha. palmas e assovios. Venha o Jararaca. Mancha! Safado! Vagabundo! Maravilhoso! Que isso, lindo! É isso aí. Mancha! Paulo Cheiroso! Mancha. Cheiroso. Gostoso! Gostosão. Cheiroso porque Paulo certamente Mancha! tá de Malbec. Olha só que gracinha. O que será que ele tá vestindo, hein? Não sei. Além da camisa Parece preta. uma Você roupa também aqui? de árbitro, né? De futebol americano. Não, mas Não. será que o Mancha tá de calça? Tá de ceroula? Possivelmente não. Tá completamente nu? Uma ceroula mais folgada. Será? Fica a questão... Ai, meu Deus. short de Se ele lycra. só ameaçou, é porque ele só tá de camisa. Então, Ele ameaçou, ele deve está estar com aqui aquele conosco, camisetão. direto do Canadá, Canadá. Paulo Rogério Damaro. Paulo Mancha, que prazer, que saudade, né? Dos tempos que compartilhava a transmissão com você, Mancha. Transmitimos muitos jogos do maravilhoso futebol americano e é uma grande honra você aqui no episódio especial do Jararacas Podcast, o primeiro episódio com credibilidade Jararacas absoluta. Boticário. Jararacas Boticário Malbec. Olá, Mancha! Olá, Rômulo, olá, Bulgarelli, meus caros, grande prazer estar aqui com vocês no Jararacas, nessa edição especial, falar um pouquinho de futebol americano aí, às vésperas desse grande momento do futebol americano. E uma curiosidade para vocês, pessoal, quem me conhece sabe que eu tenho duas paixões, uma é o futebol americano, outras são as viagens e os vinhos, né? Sempre viajei muito para conhecer vinícolas, vim aqui para o Canadá para trabalhar com vinhos. E qual é a minha uva tinta, pessoal, preferida? Eu sei que vocês vão achar que eu tô mentindo, que é para puxar o saco, mas não é não. Minha uva tinta preferida é Malbec. Eu adoro o vinho Malbec. E o Malbec do Boticário faz parte da minha vida há 20 anos. Eu lembro que no ano que lançou, a minha irmã me deu de presente no Natal. E eu adorei e até hoje eu uso. Então, fiquei muito feliz de ser convidado para participar aqui do podcast e nessa edição especial com o Malbec do Boticário. Exatamente, só. Mancha, qual a tonalidade do seu cabelo no momento aí no Canadá? A tonalidade do meu cabelo aqui é cor da neve do Canadá, mas não no dia que ela cai. No dia seguinte, que ela já fica meio sujinha, a mistura aqui fica com essa cor aqui, né? É o bege neve velha do Canadá. Impressionante, é Ele é bucólico, né? elegante, Uma coisa ele é diferente. instigante até, né? Sim. E o Mancha está aqui com a Seduz. gente, aqui nesse episódio especial, Ricardo, para falar de curiosidades do futebol americano. Aqui tem várias Porque curiosidades. ele né, é um comentarista que tem como grande característica o respeito à história do futebol americano. Exato. Ao longo dos anos, ele vai ensinando, gerações após gerações, o prazer de acompanhar esse esporte tão fascinante, com histórias incríveis. Da bola oval. Tem livros lançados. Eu ia falar exatamente isso. Eu fui uma vez num lançamento de um livro do Também. Mancha em relação ao futebol americano e foi uma maneira meio mais elegante de o senhor falar que ele gosta das coisas vintage, chamar ele de velho. Não, que mas a gente também gosta que um Jaracos que a gente mais fala de Sim, coisa a gente velha também. Ele gosta de esconder a idade, apesar de toda a sedução, Um vaidoso. de toda essa relação Um com o Malbec, vaidoso. bebendo e usando, né, esse Exatamente. perfume de 20 anos, de 2 décadas. Recordes. Fale, Mancha! Mancha, recordes. Por exemplo, de field goal. Você tem alguma história de recorde relacionado ao field goal no futebol americano? Essa coisa de recordes, né, no futebol americano, cara, a gente teria
um programa inteiro para falar disso. Mas vamos falar de algumas coisas. Field goal, por exemplo, né? O field goal mais longo que já foi feito foi de 66 jardas, mas teve um field goal, né? Teve um recorde antes disso, que aconteceu lá no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, conquistado por um jogador de Nova Orleans, ou seja, da cidade que vai sediar a próxima grande final aí do futebol americano, um recorde que durou muito tempo, que foi um field goal de 63 jardas. E ele foi feito por um jogador lá de Nova Orleans, que veja só que curiosidade, ele nasceu com um defeito no pé, ele não tinha metade do pé. Então ele usava uma espécie de uma bota ortopédica que era muito, muito dura e muito pesada. E ele descobriu que ele conseguia chutar a bola muito longe dessa forma. Então ele foi jogar futebol americano e graças àquele defeito no pé e a bota ortopédica ele conseguia chutar 63 jardas e conquistou um recorde que durou por muito tempo. Depois a liga acabou até proibindo, né, mudando a regra e proibindo os jogadores de usar botas ortopédicas para chutar a bola, porque você conseguia fazer a bola ir tão longe, né? Então essa é uma das curiosidades relativas a regras do futebol americano, né? Viu que bela história? Belíssima história. O recorde atual é de conhecimento. 66 jardas, mas essa história aí, ela é realmente uma curiosidade gigantesca. Falar em curiosidade, mas eu queria que você destacasse aqui pro fã do Jararacas e também para esse episódio especial do Boticário, falando de futebol americano, como foi o seu início, como foi a sua relação? Você que viaja o mundo todo, hoje está aí no Canadá, já esteve presente em várias finais. Como começou, como surgiu a paixão do Mancha, garotinho, adolescente, em relação à bola oval? Eu comecei a ver futebol americano lá no finalzinho dos anos 80, quando algumas partidas eram transmitidas aqui na televisão brasileira, né? Aqui não, aí na televisão brasileira, eu tô no Canadá agora. E aí eu assistia, mas eu não entendia muito. Só quando virou uma transmissão regular ali em meados dos anos 90, transmissão em português toda semana, com jogos ao vivo, é que eu comecei a prestar atenção nas regras, na mecânica do jogo e passei a gostar muito do futebol americano. E a partir dali eu inverti a coisa, né? Eu que era um fanático por futebol da bola redonda, meio que larguei o futebol da bola redonda e passei a virar um fanático da bola oval e aí é a história, né? O tempo passou, eu virei comentarista, escrevi livro e tudo mais ao longo aí dos últimos 30 e poucos anos. E você já esteve em cobertura em Nova Orleans. Como é que tá essa corrida de número de cidades, né, quanto a sedes ao longo da história do futebol americano? Depois, por favor, fale também em quais cidades você já esteve para presenciar profissionalmente a decisão do futebol americano. É um momento para você também se autopromover, que é algo que nós buscamos muito aqui no Jararaca. Estamos aqui unicamente por autopromoção. Nova Orleans vai ser a 11ª vez que ela vai ser sede, né, desse grande jogo e vai empatar com Miami, que estava em primeiro lugar com 11 edições. Indianápolis, Nova York, por exemplo. Eu fui a várias finais aí, né, do futebol americano. Várias vezes fui no grande jogo. Fui em Indianápolis. Foi muito legal, porque ali em Indianápolis tinha uma espécie de sinergia junto com o automobilismo, né? Eles fizeram de propósito ali, então você chegava no aeroporto, tinha os carros, né, de corrida, mas com os signos, né, com toda a identidade visual dos times do futebol americano, né? Então foi bem legal. Eu fui 2 vezes em Miami, e muita festa na praia, é muito bacana o clima. Eu fui uma vez em Las Vegas, que foi no ano passado, Cidade do Pecado. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Foi muito legal, muito legal. Fui também em Phoenix, no Arizona. Então foi bem legal também em Phoenix. Teve festa no deserto, aquela coisa toda ali né, daquele clima ali, né, de cidade do sudoeste dos Estados Unidos ali. Cara, essas 5 vezes foram fantásticas e é uma das coisas que eu sempre levo na minha memória pro resto da vida. Pecou muito, demais, certamente, né? Paulo Las Rogério Vegas. D'Amaro.
é um grande jornalista, mas aqui no Jaracas, além da gente enaltecer o convidado, Sim. a gente também o provoca. E ele é um homem que peca muito, Peca. certamente aqui Cidade nesse do estúdio, Pecado, nada não melhor. tem mais... É o que mais combina com o Paulo Mancha nesse momento. Esse momento Vitor, dele... se você está me interrompendo, livre, com leve, todos solto. os outros episódios, você está bem Exato, mas nós confortável estamos aqui. num Jararacas tradicional, apenas abrilhantado pelo Boticário. Mas tem que ter a essência do Jararacas. Ele falou que foi no Arizona, foi em Miami, vários lugares. Las Vegas, Indianápolis. Muito deslocamento. E em todos esses deslocamentos, Paulo Rogério Damaro se manteve sedutor e cheiroso. Exato. Por quê? Porque ele tem a vida dele conectada com o Malbec, a linha de perfumaria masculina mais amada do país. Então, naquele calor da Flórida, em Miami, ou no calor do deserto do Arizona, os estrangeiros olhavam entre si e perguntavam, nossa, em meio a tão impiedoso clima, como é possível um cara homem tão tão belo e tão sedutor, tão cheiroso, com um cheiro tão maravilhoso assim? Por quê? Porque mancha é Malbec. Malbec é mancha. É isso. Bom, além disso, nesse eu ia episódio... perguntar qual o jogo mais Pergunta legal mais. que você assistiu em loco. O jogo o quê? Qual o jogo que ele assistiu em loco mais espetacular, mais icônico? E citou muito. Esse aí que ele falou de Indianápolis, eu lembro. Qual New foi o Orleans confronto? e Arizona. Ah, sim. New Orleans e Arizona foi um grande jogo. Ele citou de Nova York. Todo mundo achava que ia ter neve. Não teve. Foi um jogo em que teve um domínio total também. Não normalmente, foi né, como é em fevereiro, o lado leste dos Estados Unidos é bem frio. Eu falo isso, já que o senhor falou que eu não posso falar um pouco de basquete, mas o jogo Hoje das aqui é estrelas futebol americano, um episódio especial. da NBA, ele acontece ali por volta de fevereiro, e nos eventos que eu fui pelo lado leste, Nova York, Filadélfia e Washington, sempre muito frio, sempre muito bem agasalhado, aquele sobretudo, um terno, mas o e apetite sempre muito sempre bem muito perfumado grande. E sedutor. O apetite sempre muito grande. Mancha, Sim. você gosta de quibe? Eu adoro o quibe. Eu tenho família libanesa, né? Eu tenho parentes libaneses, né? Eu sou descendente de italianos, mas tem parte da família que veio do Líbano. Eu aprendi a cozinhar com a minha tia. Adoro comida árabe, né? Aqui no Canadá, inclusive, eu fiz o curso de culinária, de artes culinárias e... É isso aí, adoro toda a culinária árabe e quibe é sempre bem-vindo. Vou falar da atualidade? Atualidades, né? Atualidade. O que está acontecendo no futebol americano, em New Orleans, Perfeito. ou como você quiser, Nova Orleans. Como é que está a situação? Ô, Paulo Rogério Damaro, Paulo Mancha, Kansas City, últimas 2 edições, foi o time vencedor. Será que vai ser a primeira equipe, desde o final dos anos 60, que é indicado como uma nova era do futebol americano, a conquistar um tricampeonato consecutivo? Será que o Kansas City vai conseguir isso no comando do Mamá e também do namorado daquela cantora? Existe uma boa chance, sim, do time de Kansas City vencer mais uma vez e ser um tricampeão, porque é um timaço, tem seus problemas, né? Não foi uma temporada também tão fácil para esse time. Mas eu acho assim, chances boas tem, mas não acho que seja o favorito nesse momento. Eu discordo de muita gente que está colocando como favorito. Para mim, eu vejo o time de Detroit como o mais provável aí campeão. E, na verdade, eu estou torcendo para o time de Detroit. É um time que tem um técnico fantástico, muito ousado, e eu acho que nesse momento você precisa de muita ousadia mesmo. Ele às vezes é até maluco demais, mas é um time que está com muita garra e está com um espírito de vestiário ali muito forte de ganhar. Chegaram perto no ano passado, não ganham um campeonato, né, assim, desde 1957, e acho que o time de Detroit vem com gana de ser campeão nessa temporada. Porque Detroit, Ricardo Bugarelli, aqui é um programa jornalístico, Jornalístico. especial. Sim. Boticário, Malbec aqui no Jararacas. Detroit, eu lembro ano passado, a final, como tomou uma virada incrível de São Francisco na reta final, no quarto período, e perdeu a oportunidade de conquistar a vaga para o jogo decisivo e derradeiro. Baltimore, todos os jogos que Baltimore disputou na temporada do futebol americano, 18 no total, Sim. nos 18 correu mais do que o adversário.
sempre dominou o quesito jogo terrestre. Não teve nenhum jogo em que o adversário teve superioridade no jogo terrestre. É um time com domínio muito grande. Ele citou, né, o quarterback, que é um homem muito sedutor. Que também mas corre demais, o né? running back também O running back é um monstro. é conhecido como o rei. Exato. E realmente Baltimore é muito forte. E Detroit, como o Paulo Rogério falou também, que ataque, né? Olha só como eu estou Avassalador. despejando números aqui. Números. E eu conto Números. também com a preguiça de quem acompanha o Jaracas, que não vai querer consultar para ver se eu estou falando realmente a verdade ou Exatamente. não. Mas confia no senhor. O senhor tem Combinando uma confiabilidade a margem de gigantesca. vitórias ao longo da temporada do futebol americano, são 222 positivo do Detroit, uma máquina arrasadora de pontuação. Os Leões. Na Conferência Americana, as quatro melhores campanhas chegam a essa semifinal. O Mancha lembrou de Kansas City, e que enfrenta Houston e é super favorito. E você tem Buffalo contra Baltimore. Buffalo não perdeu nenhum jogo em casa nessa temporada. Você tem aquela friaca de sempre. Já que a gente estava falando do mau tempo nesse período, o Mancha que está nesse momento no Canadá, perto. Antes de começar, menos 4 graus do lado de fora. Ele quer falar, vamos ver o que você quer falar. Pode falar, Sabedorias Mancha. com o Paulo Rogério, Antes da por minha... favor. Eu gosto de Baltimore, até para ele comentar. Deixa ele falar, Calma. é o convidado falando. Mas o Buffalo eles vão achar que a tem um gente é daquele favoritismo jeito mesmo. por jogar em casa. A gente está tentando Fale, enganar Mancha, aqui o público. fale, Mancha. Foram capítulos aí Sim, de muita profanos, emoção. foram capítulos profanos. é Quando um- chega no capítulo especial, você não deixa o convidado falar. Porque ele levantou a mão. Não, fala aí, vai, Eu fala. preciso completar o meu Deixa ele raciocínio. falar. Pode falar. Caos da política canadense, hein? Tem acompanhado, hein? Renúncia lá na política canadense. Daqui a pouco também aqui. Já que Futebol falou de americano. política, fala do Washington, o time da capital. E o quarterback novato. A expectativa dele quer para falar esse de jogo futebol contra americano? Gostei. Detroit, os Leões. Os Leões eu tô com o Mancha, tá? Apesar Tá de com eu quem? ter sido seduzido pelo Philadelphia, que jogou aqui no estádio do Corinthians, do meu time, e respeitou as tradições e usou o uniforme preto e branco, jogo que vocês estiveram presentes, eu infelizmente não fui à Arena do Corinthians para acompanhar esse primeiro jogo Eu do nem futebol vi o Mancha, americano. ele vem pro Brasil, Sim, ele não avisa. Ele não avisa. Ele é um safado. Apesar de ter me entregado falando que eu como hambúrgueres com ele na madrugada, enfim. O Philadelphia me seduziu por isso, porque meu time de Las Vegas, ele mais uma vez, ele deixa a desejar. Mas a partir do momento dessa história, desse ressurgimento dos Leões, eu torço pro Detroit, mas eu tô preocupado com esse quarterback novato aí, viu, Mancha? O time de Washington foi uma das grandes surpresas, né, nessa temporada. Um time que veio aí de 4 vitórias, subiu para 12 vitórias, quer dizer, foi realmente um desempenho muito acima do que se esperava, com um quarterback aí que está realmente demonstrando um grande potencial para o futuro, mas eu acho muito difícil o time de Washington passar pelo time de Detroit. Eu acho que, como eu falei, Detroit tá com a faca nos dentes ali e acho muito difícil alguém vencer Detroit. Então, acho que Washington fica por aí. Eu queria também falar, mostrando que aqui tem um jornalismo muito acentuado, Sim. mas contando novamente com a sua compreensão, por favor, não vá fazer nenhum tipo de checagem quanto a números que eu estou citando. Só isso, é um pedido que eu faço à audiência, Exato. para que eu mantenha a minha imagem de analista com alta credibilidade e precisão nos números. Eu só peço isso. Acreditem em mim e, por favor, não confiram nada, absolutamente nada. Exatamente. O corredor do Philadelphia, né, que é um homem muito sedutor, brutal, foi muito bem aqui também em Itaquera, em São Paulo. Sim. No jogo contra o adversário que enfrentará em breve, nos próximos dias, foi arrasador. Simplesmente arrasador em número de jardas terrestres alcançadas. Mais de 200 jardas. Eu acho que o Philadelphia vai massacrar no próximo jogo, viu, Paulo Rogério? E eu aproveito e peço para você, nesse episódio tão sedutor aqui, oferecimento Boticário Icônico. e Malbec, que você faça um ranking singelo de 1 ao 3 do principal favorito para essa conquista icônica, o segundo favorito e o terceiro favorito. Você poderia fazer isso para que a gente dê essa amarrada final nessa conversa tão gostosa, Conexão Brasil e Canadá? Como eu já falei, para mim o maior favorito é o time de Detroit. O que eu colocaria como segundo maior favorito seria o time de Kansas City. E o terceiro, para mim, é o time de Buffalo. Tá? É Buffalo. Mas com Baltimore ali, ó, pau a pau.
Eu acho que seria mais ou menos por aí, né? Detroit, Kansas City, Buffalo, Baltimore. Ok, você, Ricardo, que é um jornalista poliesportivo. Sim. Você concorda com Paulo Rogério Damaro, o grande Paulo Mancha, ou ousa contestá-lo, criando um ambiente ruim de intriga Não, e disputa, não tem intriga, como não. em outros locais é algo frequente? Vou dar a minha opinião e vou também citar nesse momento o que os analistas e o que todo mundo mostra nesse momento. Mostra nesse momento Kansas City realmente extremamente favorito contra Houston, mas um equilíbrio muito grande entre Baltimore e Buffalo. Eu acho que nesse momento pode dar qualquer coisa, mas eu tô com o Mancha. Eu acho que Detroit, pelo que veio fazendo, pela história, pelo carisma do treinador, eu acho que é o maior favorito nesse momento, seguido do Kansas City. O Kansas City tem o melhor jogador do mundo. E aí, quando você vai enfrentar o melhor jogador do mundo, mesmo sendo uma partida única... O Mamá, você tem que ter muito cuidado, porque esse cara realmente ele faz a diferença. Não é à toa que ele é o melhor nome dos últimos anos aí da Liga Profissional de Futebol Americano. E aí eu vou discordar levemente, porque eu acho que Baltimore... Que ousadia. Pode tirar Buffalo aí. Eu acho que o Baltimore, por conta desse quarterback corredor, e ele mostrando nessa temporada a capacidade de criação, de fazer passes, eu acho que Baltimore, se ganhar de Buffalo, ele vai entrar realmente com tudo, com sangue nos olhos para tentar enfrentar a Kansas City numa final de conferência. Eu adoraria que Buffalo alcançasse a conquista título icônica inédito, pela lá história. em New Orleans, porque eu acompanhei muito quando criança. 4 títulos seguidos, nos anos 90, as aparições com derrotas frustrantes de Buffalo. E imagine Buffalo conquistando algo tão icônico assim em New Orleans, assim. E bem perto de onde está atualmente Paulo Rogério Damaro. Imagine a festa, Paulo Mancha se juntaria a populares ensandecidos. Por esse lado seria maravilhoso. Completamente embriagados e nus, e nos renderia imagens sensuais para a eternidade. Imagine Paulo Rogério completamente nu, abraçado a fanáticos de Buffalo, celebrando uma conquista icônica alcançada em New Orleans. É o meu desejo, é a minha torcida. Nu e no frio. Exatamente, ignorando qualquer questão climática. Exato. Apenas a alegria, a satisfação de festejar uma conquista icônica. E ele ainda com o quê? Malbec! Ele não estaria nu, ele estaria somente com Malbec, com gotas de Malbec. Isso. Nossa senhora, isso seduz demais, hein? Isso. Algo mais, Paulo Rogério? Que prazer. Então é isso, valeu, obrigado. Foi um grande prazer participar aqui do Jararacas Especial, com Boticário, com Bugarelli, com Rômulo. Estou à disposição sempre que precisarem. Venham me visitar aqui no Canadá, o lugar é lindo. O frio é só no inverno, o verão é quente aqui. E é isso aí, gente. Estou à disposição. E vamos pra frente aí. Vamos botar mais bola oval nesse Jararacas aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Paulo Rogério Damaro, um dos maiores nomes da história da palmas. comunicação esportiva. Vamos bater palma antes de eu dormir. Assovios. Safado! Vagabundo! Mais palmas, mais palmas. Muito bem. Grande Paulo Mancha, pode cortá-lo aqui de forma abrupta, porque eu já cansei de olhar a cara dele. Sim. Muito bem. Aqui, Jararacas Podcast, um episódio especial. Eu gostei. Bom que fechamos com Buffalo. Eu fui seduzido pela imagem do cara nu com gotas de Malbec Icon. É por isso. Exatamente. Né? Se você for... Irresistível. Eu acho que Detroit... Mas eu sim, é irresistível. O Malbec Icon Detroit, e essa Detroit, cena, né? Esquece Detroit. E essa cena maravilhosa, né? Não, vamos com Essa Buffalo. cena é Vamos com incrível. Buffalo nisso aqui. E com o Malbec e com o Boticário. Algo mais que estamos encerrando. Já temos aí quase 40 horas de episódio especial. Cara, um episódio icônico, maravilhoso, falando de bola oval, mostrando a versatilidade do Jararacas, apesar de alguns momentos malucos da sua pessoa. Maravilhoso o programa. Muito obrigado ao Boticário pela confiança, por falar de bola oval, por falar de Nova Orleans, de futebol americano. Fevereiro. Momento icônico. Nada melhor do que estar ao lado de um Malbec. 20 anos aí fazendo parte do dia a dia. A perfumaria, né? O brasileiro é apaixonado pelo Boticário. Mais amada do Brasil. E aí ele é apaixonado automaticamente pelo Malbec. Episódio mais que especial. Meus icônicos aqui, ó, comigo. Então americano. chegou a hora de dizer adeus, tchau, mas sem antes, então, liberar
um cupom de desconto Uau! do Sr. Bote. Isso mesmo, para todo mundo que ficou até aqui no final garantir o seu Malbec preferido. Eu disse que valia a pena ficar até o final, então Vale. o QR Code na tela já te leva direto para o site do Bote para facilitar a sua vida. Olha só que maravilha. Então, o QR Code na tela para você. Então, o Mancha já se foi. Né? Tchau. O Mancha deu uma entrevista de cueca. É uma coisa Exato. inacreditável, né? É que ele já Mas tá tudo bem. pensando, imaginando. São poucas peças para tirar, para ficar nu e ver o Buffalo campeão. É a esperança de todos. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a você, pela, Romulo. pela Tchau. sua Até a próxima. postura obrigado, maravilhosa, sempre, profissional. sempre. Você é um Sou um grande cara profissional. jornalista, um grande comentarista. Muito obrigado. Obrigado ao Fica com Boticário. Deus. Eu gostaria que você fizesse também aquela voz, aquela segunda voz agora, para essa bela canção que Qual eu vou encerrar. delas? Bote! Bote! Ladrão! Ladrão! Roubou meu coração! nosso! Bote! Ladrão! Roubou meu coração! Obrigado! E até mais uma edição especial com as conquistas icônicas do Bote. É só acompanhar as redes da marca que o famoso vem coisa boa aí, vem de novo, inclusive com todas as dicas que vocês precisam aqui nesse episódio. Logo, logo, tudo vai ser revelado. Tchau! Fui! Malbec.